Meus queridos irmãos, que a graça de Cristo Jesus seja conosco nesta noite. Vamos abrir a palavra do nosso Deus, na carta de Paulo aos Filipenses. Estamos pela noite expondo esta pequena, grande carta, profunda, muito rica, muito abençoadora. Filipenses capítulo 1, do verso 27 ao verso 30, e o tema da mensagem nesta hora é vivendo de modo digno do Evangelho. Como é que nós podemos viver de modo digno? Como é que nós vivemos como cristãos de fato e de verdade numa sociedade tão quebrada, tão corrupta, numa época de tanto relativismo, de tanta falsidade? Como é que nós podemos viver o Evangelho? A carta de Paulo aqui tem a resposta. Vamos então ler a Escritura Sagrada. Diz assim a palavra de Deus: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendo o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis, que é o meu. Esta é a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez e pedir que o Senhor nos abençoe nesta hora. Querido Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, num culto, Senhor, tão especial como este, tão solene, tão alegre, quando acabamos, ó Deus, de ordenar e de investir oficiais. Que bênção, Senhor, que privilégio é para a igreja ter homens que Te servem. Mas agora, Senhor, chegamos a um momento tão sublime, quando vamos estudar a Tua palavra. Portanto, ó Deus, suplicamos-Te, abre os olhos do nosso coração. Dá-nos, ó Deus, um espírito dócil, um coração ensinável, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra e praticá-la na nossa vida. Fala, Deus, meu Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos numa época muito difícil, como eu já disse. Vivemos numa época de grande relativismo religioso. Hoje todo mundo se diz evangélico. Vez ou outra você vê um jogador, quando faz um gol, ele tira sua camisa e embaixo ele tem uma camiseta com o nome assim, Jesus, estampado. E não muito tempo depois você o vê nas manchetes como alguém que fez alguma coisa ruim, que está vivendo uma vida imoral, distante, diferente da palavra de Deus. O mundo olha para nós e o mundo nos cobra. E o mundo pergunta: o que é que significa ser um evangélico? O que é que significa ser um crente? O que é que significa ser um protestante? Você e eu somos crentes em Jesus. Mas a grande pergunta é: o que é que significa ser um crente no século 21? Como é que nós devemos nos portar e viver de modo digno do Evangelho? Como é que a nossa vida deve espelhar esse Evangelho que um dia adentrou os nossos corações?
como é que nós devemos viver, como é que nós devemos nos portar, como é que a sociedade deve olhar para nós e nos enxergar como crentes, como tem que ser o nosso testemunho diante dessa sociedade depravada, corrupta, imoral, infiel. Essa é a pergunta que o texto vai responder. O apóstolo Paulo nos ensina, e a grande temática está logo no início: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Tudo que Paulo vai descrever é como nós devemos viver uma vida digna do Evangelho. Em outras palavras, se você é crente, então tem que viver como um crente. Se você é filho de Deus, tem que viver como um filho de Deus. Se você é salvo, tem que viver como um salvo. Não pode haver uma dicotomia entre aquilo que você crê e aquilo que você vive. O cristão é uma moeda de dois lados. De um lado está a sua fé, do outro lado a sua vida. De um lado está a sua ortodoxia, aquilo que ele crê, e do outro lado a sua ortopraxia, aquilo que ele faz, aquilo que ele pratica. Portanto, queridos, como devemos viver de modo digno do Evangelho? Em primeiro lugar, a maneira de viver de modo digno do Evangelho. Paulo vai nos mostrar exatamente a maneira, o caminho pelo qual nós devemos viver de modo digno. Veja como Paulo começa o texto. Ele começa com uma ordem, com um imperativo: vivei, continue vivendo acima de tudo, de todas as coisas e das circunstâncias, acima das perseguições, das dificuldades, das intempéries, por modo digno do Evangelho. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é a palavra viver, literalmente traduzida, significa comporte-se como tal. Se você é um médico e você recebe um paciente, você tem que se comportar como um médico. Você tem que estar devidamente trajado, com seus equipamentos, seu estetoscópio, otoscópio, e você tem lá o seu aferidor de pressão, e você está ali capacitado e habilitado e pronto para atender aquela pessoa. Se você é um policial, você vai se portar como um policial, e não como um miliciano, não como um bandido e fora da lei. Se você é um crente, Paulo está dizendo, então seja crente. Viva de modo digno do Evangelho, porte-se como um cidadão dos céus. Irmãos, hoje a gente pensa que é difícil ser crente, e eu não estou advogando que é fácil, nunca foi. Mas vamos nos transportar para o primeiro século. Você acha que era fácil ser um cristão na Roma, no Império Romano do primeiro século? Evidentemente não, era muito difícil. Viver como um cristão no primeiro século significava perder os seus bens, perder o seu emprego, perder a sua família e até mesmo perder a sua vida. Ser um cristão no primeiro século significava viver com a espada de Nero no pescoço em todo o tempo. Os cristãos eram quase que peregrinos, morando de cidade em cidade, de lugar em lugar, porque eram perseguidos. Os cristãos eram taxados de várias coisas. Eram chamados até de canibais, porque os mundanos, os ímpios, não entendiam o que significava a ceia do Senhor. Como assim eles comem o corpo de Cristo? Como assim eles bebem o corpo de Cristo? Os cristãos eram chamados de radicais. Não era fácil ser cristão, como também não é fácil ser cristão hoje em dia. Portanto, o ponto do apóstolo Paulo é que nós temos que conduzir a nossa vida em harmonia com o Evangelho. Nós temos que jungir a nossa vida, a nossa crença com a nossa prática. Nós temos que amalgamar aquilo que nós cremos àquilo que nós vivemos. Nós não podemos separar essas duas coisas. Não há como, não é possível eu crer de um modo e viver do outro. Nós somos chamados a viver aquilo que nós cremos e crer naquilo que nós vivemos de fato. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Mas veja o que mais Paulo diz: que a nossa vida tem que ser coerente
com ou sem a supervisão, Paulo diz, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, não importa se eu estou com vocês ou estou longe de vocês, eu ouça no tocante a vós outros que estáis firmes. Ou seja, o cristianismo tem que ser vivido, irmãos, de maneira coerente, seja diante das pessoas, seja fora da presença das pessoas, seja quando eu estou na igreja, seja quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou no meu lazer, quando eu estou sozinho no meu notebook ou no meu smartphone, eu sou chamado a viver uma vida coerente. Eu não posso viver duas coisas, eu não posso ser duas coisas, eu não posso dicotomizar a minha fé da minha prática, a minha crença daquilo que eu vivo. A nossa vida, como diziam os reformadores, usando uma expressão latina, a nossa vida tem que ser corandeu, vivida diante da face de Deus, diante dos olhos de Deus. Nós podemos enganar a esposa, podemos enganar os filhos, podemos enganar os homens, podemos enganar os amigos, podemos enganar a igreja, mas nós não podemos enganar Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos. Não há lugar onde você esteja que Deus não esteja vendo. Não há nada que você faça que Deus não esteja percebendo. Deus conhece a sua palavra antes que ela saia da sua boca, porque Deus conhece o seu coração. Você pode enganar o seu patrão, as pessoas ao seu redor, mas você não pode enganar Deus, porque Deus vê todas as coisas. O cristão tem que ser autêntico, irmãos. O cristão não pode ser como uma nota falsa, sem valor, sem sentido. O cristão tem que viver um cristianismo, como já foi dito, autêntico. Mas então Paulo diz que esse cristão, ele deve ter pelo menos 4 atitudes ao viver de modo digno do Evangelho. Primeiro, Paulo diz que ele deve estar firme, é isso que ele diz no verso 27. No tocante a vós outros que estáis firmes. Firmes aqui, irmãos, significa estar firme no Senhor e na sua palavra. Segundo, é preciso buscar a unidade. Não é isso que diz o texto? Que estáis firmes em um só espírito, em uma só alma. O cristão é aquele que luta pela unidade da igreja, não que trabalha pela divisão da igreja. Nós vamos chegar ainda no capítulo 2, querendo Deus, já no próximo domingo, quando nós vamos tratar sobre a unidade da igreja. Então hoje eu não vou me aprofundar nesse ponto. Mas é preciso também, em terceiro, lutar juntos pela fé. Não é isso que diz o texto? Lutando juntos pela fé evangélica. A expressão aqui, lutar, é de uma palavra grega que significa estar ao lado de alguém. É como um atleta, é como um soldado que luta ombro a ombro, lado a lado. Ele está marchando junto com a sua tropa. Ele não está deslocado, ele não está à frente, ele não está atrás, ele não é um covarde, mas ele vai lado a lado. E se tiver de morrer, ele vai morrer ao lado da sua tropa. Esse é o verdadeiro soldado, que não foge da luta. Então Paulo diz que aquele que vive de modo digno é aquele que está firme, é aquele que busca a unidade, é aquele que luta junto pela fé evangélica. Isto é, que luta pelo Evangelho, pela propagação do Evangelho. Não apenas crê, mas que luta por isso. Mas também é aquele que não se intimida pelos adversários. Não é isso que Paulo diz no início do verso 28? E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Irmãos, o crente não pode ter medo do mundo. O crente não pode ter medo da perseguição. Porque o nosso general é Cristo. Não é isso que nós cantamos geralmente nos acampamentos? O nosso general é Cristo. É Ele quem vai à nossa frente. Ele é o nosso capitão. Ele é o nosso Senhor. Não pode ter medo do mundo. Não pode ter medo das perseguições. Vou pedir permissão para citar aqui publicamente. Está aqui no nosso auditório um casal amado, Sara e o Miguel. São lá de Vila Formosa e vieram nos visitar. Aliás, hoje à tarde eu pensava em vocês. Meu pensamento os trouxe aqui. Sara, filha de missionário e missionária.
Os pais de Sara são missionários, sabe onde? Não é no Caribe não, viu? Não é no Canadá, não é em Nova York, nem na Disney. Eles são missionários no Kurdistão. O Kurdistão fica no norte do Iraque. Se não me falha a memória, a Sara pode me corrigir se eu estiver errado. 40 milhões de curdos. É isso, Sara? 40 milhões de curdos. Um povo que não tem uma pátria. Estão num grande assentamento. Muçulmanos. Muçulmanos. Estão vivendo agora o Ramadã, não é isso, Sara? Eu recebi o vídeo do seu pai. Um tempo muito de grande consagração religiosa dos muçulmanos. Reverendo Giancarlo, pai dela, nosso irmão amado e querido. Esse homem, irmãos, tem dado a sua vida pelo Evangelho. Quantos anos, Sara, já no Kurdistão? Seu pai está lá? Mais que 15 anos. Sara cresceu lá. Fala muito bem a língua curda, diga-se de passagem. O irmão dela também, Jean-Luc. Irmãos, esse homem, ele prega Jesus e ele não se intimida com os muçulmanos. Ele fala de Jesus abertamente em todos os lugares. Ele tem uma ONG onde ensina inglês e outras coisas mais para as crianças. Distribui alimento, roupas. Tem uma grande obra missionária. Agora lá está se formando a primeira igreja presbiteriana curda. E já temos o primeiro pastor curdo, pastor Ali Mohammed. Tivemos o privilégio de receber na nossa casa para um café. Irmãos, nós não podemos nos intimidar com o mundo. A nossa pregação tem que ser intrépida, ousada, corajosa. O crente não pode ter medo de ser crente. O crente não pode ter medo de dizer na universidade que é crente. Seja na USP, seja na PUC, seja no Mackenzie, seja numa escola pública, seja numa escola particular, o cristão tem que levantar a sua bandeira e dizer: Jesus é meu Senhor. Nós não podemos ter medo diante do mundo. Nós somos chamados para viver de modo digno do Evangelho, irmãos. Nós não podemos ter medo de proclamar a nossa fé e dizer que Jesus é Salvador. Mas, em segundo lugar, Paulo nos mostra não só a maneira de viver, mas Paulo também nos ensina o resultado de viver de modo digno. Como eu e você, qual o resultado nós obtemos de viver de modo digno do Evangelho? Versículo número 28. Pois o que é para eles prova evidente, isto é, dos adversários, prova evidente de perseguição, é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus. Existe aqui primeiro um efeito negativo. A coragem dos crentes, irmãos, é evidência da derrota final dos ímpios. Como é que eu sei que o ímpio está sendo derrotado? Quando o crente é corajoso. Quando o crente levanta a sua cabeça e prega o Evangelho. Quando o crente não tem medo de dizer que Jesus é o seu Senhor. O crente tem que crer que Deus está cumprindo os seus planos no mundo. Nós vimos isso hoje pela manhã no Salmo 2. O mundo aparentemente pode estar um caos, em convulsão, mas Deus continua no controle de todas as coisas, dirigindo, regendo, governando de maneira soberana. Mas também aqui um efeito positivo. A coragem, irmãos. Escute o que eu vou dizer. A coragem do crente é a evidência da sua salvação. Não é isso que diz o texto? O que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros o quê? Prova do quê? De salvação. Como é que eu vou provar a minha salvação? Quando eu vivo como um crente. Quando eu sou alguém corajoso ao falar da minha fé. Um dos filmes que mais marcou a minha vida cristã, embora não seja baseado exatamente em fatos reais, é aquele filme Deus Não Está Morto. Você se lembra desse filme? Deus Não Está Morto?
Aquele jovem vai à universidade e o professor de física obriga os alunos a escrever: Deus está morto. E ele diz: não vou escrever isso. Eu não posso concordar com isso, porque eu creio que Deus existe, e Deus está vivo, e Deus está governando todas as coisas. A sua fé, irmãos, é afrontada. E aquele jovem na universidade, ele se vê obrigado a defender a sua fé, a deblaterar com aquele professor, a debater com aquele professor, e mostrar a sua fé. E aquilo era a prova da sua salvação. O crente verdadeiro é o crente que não tem medo de expor a sua fé. É o crente que não tem medo de dizer aos amigos de trabalho: Jesus é o Senhor da minha vida. É o crente que vai à universidade e não tem medo de, numa sala de 40, 50 alunos, dizer que Jesus é o Senhor da vida dele. De dizer que Deus é o Criador do cosmos. Que tudo isso que existe foi desenhado por Deus na eternidade. E que não há coincidências. E que o mundo não foi criado por meio de um Big Bang, de uma grande explosão. Mas que o mundo é obra da criação de Deus. Isso é prova da nossa salvação, a nossa coragem, a nossa intrepidez, a nossa ousadia em pregar o Evangelho. O cristão não pode ter medo, o cristão não pode viver como um covarde, que se esconde atrás de uma cortina de fumaça. O crente é aquele que levanta a sua cabeça e diz ao mundo que Jesus é o único e suficiente Salvador. Mas Paulo termina o verso 28 dizendo: e isto da parte de Deus. Ou seja, a coragem que nós temos, irmãos, é da parte de Deus. Porque por nós mesmos nós somos fracos, somos frágeis, somos débeis. Mas a coragem que nós temos vem de Deus. Quando João e Pedro estiveram ali diante do sinédrio, do fórum judaico, e foram ameaçados, dizendo a eles: não preguem o Evangelho, eles disseram: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. E diz o texto, irmãos, que eles foram castigados, açoitados, e saíram dali felizes, por se considerarem sofredores por amor ao nome de Jesus. O cristão, irmãos, tem coragem em Cristo Jesus. Eu lembro do seu pai, contando quando foi ao consulado. Eu contei isso aqui no estudo de quarta-feira, para receber o visto, e tirou da bolsa a palavra de Deus, um Novo Testamento traduzido, e entregou para cada um dos muçulmanos do consulado, e pensando assim: será que eu saio daqui vivo? Mas ele foi corajoso, ele foi intrépido, ele pregou o Evangelho, como tem feito. Irmãos, nós estamos perdendo a oportunidade de pregar para as pessoas. Quantos vizinhos não conhecem o Evangelho? Quantos amigos, quantos colegas de universidade não conhecem Jesus? Estão indo a passos largos para o inferno. Eles estão morrendo sem Cristo. E nós estamos perdendo a oportunidade de dizer que Jesus é Salvador. Meus irmãos, nós precisamos nos empenhar nesta missão. Nós precisamos ser corajosos e dizer ao mundo: Jesus salva. Ah, irmãos, se nós soubéssemos o poder que nós temos nas mãos, o Evangelho. Muitos de vocês estão aqui porque um dia alguém pregou para você, não é verdade? Eu estou aqui porque um dia alguém pregou para mim. E eu tenho certeza que muitos de vocês estão aqui porque um dia alguém ousou falar de Jesus. Alguém disse: deixa eu ler para você um versículo, deixa eu te dar aqui a palavra de Deus, deixa eu te entregar um folheto, convidou você para vir à igreja. Nós temos que convidar sim os pecadores para vir à igreja, irmãos, porque eles vão ouvir a palavra, o Evangelho pregado. Nós pregamos lá fora, pregamos aqui dentro, pregamos em todo lugar, o Evangelho é em todo canto, irmãos. A igreja é um hospital, e lugar de hospital é de gente pecadora, gente doente espiritualmente.
Convide os pecadores para virem à igreja, para ouvir o evangelho de Jesus. Adorar vai ser o segundo passo, mas ouvir o evangelho é o primeiro. Não perca as oportunidades que Deus tem dado, querido. Terceiro e último lugar. Já vimos então o modo, já vimos o resultado. Vamos olhar agora para o preço de viver de modo digno. Está lá no verso 29, no verso 30. Porque vos foi concedida, olha que belíssimo isso. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Irmãos, eu poderia pregar só nesse versículo hoje à noite. Sabe o que Paulo está dizendo? Deus te deu a bênção, a graça de você sofrer por Jesus. Você quer privilégio maior que esse, querido? Eu acho que isso move o coração do seu pai, Sara. Saber que ele sofre por amor a Jesus. Eu sei que ele sofre. Ele sofre porque está longe de você. Eu fico imaginando, se eu estivesse lá no Kurdistão, longe dos meus filhos, como é que seria, meu Deus? Ele sofre naquele calor terrível de 50 graus, no verão, menos 10, menos 12, no inverno. Ele sofre, mas ele vê isso como graça de Deus. Nunca vi pastor Jean reclamando: oh meu Deus, como a vida no Kurdistão está difícil. Nunca vi. Sempre alegre, sempre animado, sempre encorajado em Jesus para pregar o evangelho. Meus irmãos, nós temos que nos despertar para isso e entender, irmãos, que sofrer por Cristo é uma bênção, é um privilégio. O presbítero Rodrigo não leu para nós aqui? Aliás, lemos juntos, não é, presbítero? O final das bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5. O que é que Jesus disse lá? Bem-aventurados, felizes, muito felizes, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos. Ele diz 3 vezes, bem-aventurado, bem-aventurado, felizes, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ah, meus irmãos, se nós perdemos o nosso emprego porque somos crentes, que privilégio. Se perdemos amigos porque somos crentes, que privilégio. Se perdemos qualquer coisa por amor ao nome de Jesus, que privilégio, que bênção. Que graça! Eu não estou dizendo de um crente que faz coisa errada e perde o emprego e depois bota a culpa no diabo. Eu não estou falando daquele crente que está vindo para a igreja e o carro está com um documento vencido, está com tudo errado, ele é parado numa blitz e fala assim: olha, eu não fui para o culto hoje porque o diabo atrasou a minha vida. Não, isso é culpa sua. Você não está com a vida em ordem e está pagando o preço por isso. Mas eu estou falando daquele crente que vive uma vida cristã honesta, verdadeira, sincera, temente a Deus, mas que por causa da sua fé é perseguido no trabalho, é perseguido por um professor terrível na universidade, um ateu, um zombador, um escarnecedor. Eu estou falando de um crente que vive o evangelho, mas que sofre por causa do evangelho. Então Jesus olha e Paulo diz assim: seja feliz por isso. Você está recebendo graça quando você sofre por causa do evangelho. E Paulo então termina o texto dizendo: pois tendes o mesmo combate que viste em mim. Ou seja, lute da mesma maneira. Que a minha vida, que o meu ministério seja para você um espelho, um ponto de encorajamento. Olhe para mim e veja o quanto eu estou sofrendo pelo evangelho, e sofra também. Irmãos, viver como um cristão é enfrentar lutas grandes. Na minha conversão eu perdi amigos. Na minha conversão eu perdi parentes. Na minha conversão eu perdi muitas coisas. Eu perdi parte da minha família. Mas na minha conversão eu ganhei Jesus. Eu ganhei a igreja. Eu ganhei o evangelho. Eu nunca me vi como um crente, muito menos como um pastor. E hoje, irmãos, eu tenho uma grande família, a família da fé, o povo de Deus, onde a gente vai e a gente conversa com os crentes. É uma maravilha, é uma bênção.
Eu tenho viajado em muitos lugares pregando o Evangelho. E onde a gente vai, a gente é tão bem recebido pelos crentes. Você vai em Minas, é aquele pão de queijo, com aquele cafezinho gostoso. Você vai ao Nordeste, é aquele suco de caju natural. Não esse que a gente toma aqui não, industrializado. É aquele amor, aquele carinho. E você vai ao sul do país, é aquela costela gostosa. Desculpa, eu sei que vocês estão com fome, mas essa aqui é a verdade, irmãos. Quando a gente está em Jesus, a gente tem lutas, mas as bênçãos são maiores. Para concluir, amados irmãos, como é que nós devemos viver de modo digno do Evangelho? Primeiro, nós temos que harmonizar a nossa crença com a nossa vida. Eu não posso crer numa coisa e ver na outra. Eu não posso dicotomizar essas duas coisas. Eu tenho que jungir, eu tenho que amalgamar, eu tenho que juntar ortodoxia e ortopraxia. Eu tenho que viver essas duas coisas ao mesmo tempo. A minha ortopraxia tem que ser o colorário, tem que ser aquilo que adorna, que reveste a minha fé. Eu não posso separar essas duas coisas em hipótese nenhuma. Mas eu também tenho que lembrar, queridos, que o sofrimento é prova da salvação. Que bênção é sofrer por amor a Jesus. Não é o sofrimento pelo sofrimento, é o sofrimento por amor a Jesus, por amor ao Evangelho. Então, querido, viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Seja um crente autêntico, seja um crente verdadeiro, seja um crente genuíno, naquilo que você pensa, naquilo que você faz, naquilo que você diz. Todos os dias pela manhã, quando eu acordo, às vezes antes mesmo de abrir os meus olhos, eu peço ao Senhor, Senhor Deus, que os meus pensamentos neste dia, que as minhas palavras neste dia, que as minhas ações neste dia, glorifiquem o Teu nome. Ajuda-me, Senhor, a ser crente no dia de hoje. Eu quero ser crente na minha igreja. Eu quero ser crente no metrô, no meu trânsito de cada dia. Eu quero ser crente na minha universidade. Eu quero ser crente no meu trabalho. Eu quero ser crente quando eu estou sozinho com meu smartphone. Eu quero ser crente quando eu estou diante da tela de um laptop. Eu quero ser crente em todos os lugares. Eu quero glorificar o nome de Jesus. Eu quero viver de modo digno do Evangelho cada minuto da minha existência, cada respirar da minha vida. Eu quero viver para a glória de Jesus, para esse Jesus que me amou, que me salvou, que se entregou por mim. Eu quero ser crente todos os dias, para a glória de Deus. Amém.